Talvez você já tenha se perguntado como que cristãos conseguiram convencer centenas de pessoas de que Jesus era o único e verdadeiro Filho de Deus. Ainda mais em uma sociedade em que não faltavam candidatos a filhos de Deus. Essa é uma questão bastante espinhosa que autores da chamada autoproclamada ortodoxia cristã irão, no transcurso dos séculos II, III, enfrentar. Eu destaco aqui para a nossa aula de hoje um autor chamado Justino Marte, que produziu obras como Apologias e Diálogos com Trífon em meados do século II, em que ele tecerá vários paralelos entre Jesus e filhos do deus Zeus, de forma a apontar que a crença em Jesus já vinha sendo anunciada pelos poetas gregos, pelos poetas latinos, mas de uma forma distorcida, enganosa, fruto da intervenção dos demônios, para que, então, Jesus não fosse creditado num primeiro momento. Nesse sentido, como nós vamos ver hoje, as estratégias adotadas por Justino Marte visam, então, eliminar a concorrência que Jesus estava enfrentando em contextos de século II. Uma das discussões de fundo dos textos Apologias e Diálogos com Trífon de Justino Marte, um autor cristão situado por volta de meados do século II, é uma fervorosa defesa de que o culto a Jesus e profecias sobre Jesus já estavam sendo feitas não só no campo dos textos judaicos, mas também na literatura greco-romana. Só que, por uma intervenção demoníaca, os poetas gregos e latinos estavam anunciando Jesus por meio da criação de outras divindades, de diferentes filhos do deus Zeus. Mas a ideia, a partir dos textos cristãos, é fazer com que haja uma retomada de forma a apresentar que o Deus cristão é o verdadeiro Deus e que ele teria tido apenas um único filho, que esse seria Jesus. Nesse processo de comparação entre Jesus e os filhos do deus Zeus, Justino Marte se afunila muito para o caso de Hermes, pautado na ideia de que as ideias propagadas, os hinos, narrativas sobre o deus Hermes, tinham muitas heranças em comum, muitas ideias, tradições similares à de Jesus. Para isso, Justino Marte toma como base dois aspectos. O primeiro deles é a defesa de que o verdadeiro Filho de Deus precisa ter sabedoria. 2. Um nascimento miraculoso. Nesse sentido, as histórias de Hermes e Jesus são o tempo todo aproximadas por Justino Marte, pontuando que desde o nascimento de Jesus e de Hermes até a sua infância, as suas narrativas de infância, são evidências de que, muito antes da chegada de Jesus, autores gregos, poetas, já estavam fazendo uma espécie de narrativas proféticas sobre a vinda do verdadeiro Filho de Deus, que no caso seria Jesus. Isso então, para Justino Marte, garantiria que o cristianismo não era uma ideia louca, distorcida e absurda, criada recentemente por
alguns indivíduos, mas uma narrativa, uma história de um personagem que já era esperado por alguns séculos e que já vinha sendo anunciado por meio de mitos. O mito, nesse sentido, ganha um sentido na obra de Justino Marte como uma espécie de uma semi-verdade que é produzida pelos poetas, pelos autores gregos, romanos, a partir de uma forte influência do demônio para, então, desviar a audiência dessa expectativa desse único e verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus. Mas as comparações entre Jesus e Hermes não param por aí. Como eu falei, toda a lógica de Justino está pautada em dois argumentos. A ideia do nascimento, que é muito interessante, porque quando a gente olha as narrativas de nascimento de Jesus, a gente percebe, como diria John Dominic Crossan, que elas são uma espécie de um resumo e de uma introdução que os leitores / ouvintes irão ver sobre esse Jesus milagreiro na sua fase adulta, em seu estágio missionário. De igual forma, o hino homérico dedicado a Hermes, em que fala da sua infância, funcionaria como uma espécie de um resumo, de uma apresentação sobre o que esse Deus, em sua fase adulta, seria capaz de fazer. Aliás, no quesito serem deuses milagreiros, serem deuses ligados a práticas mágicas, não deixa de ser interessante o paralelo que Justino faz entre Hermes e Jesus, na defesa da crença da ressurreição, em que Justino vai dizer que a crença da ressurreição já estava em ampla circulação, que era já conhecida por todos. E ele pauta nisso a partir da ideia de que Hermes é um deus que é capaz de ir ao Hades, ir ao submundo e retornar, trazendo consigo conhecimentos conquistados nesse submundo. A narrativa da ida de Hermes Jesus ao submundo e também as suas narrativas de nascimento seriam um outro ponto interessante dentro desse processo de comparação, de evidenciar que os dois filhos de Deus são indivíduos que têm um atributo de mensageiro ou de mediador entre dois mundos. Tal como Hermes é esse ponto de conexão, Jesus também atua como esse ponto de conexão por ter uma mãe humana e um pai que é uma divindade. Nesse sentido, então, a gente percebe que Justino Marte, o tempo todo, tenta sustentar a ideia de que essa crença de Jesus como o Filho de Deus não era algo novo, mas algo muito antigo, algo que já estava sendo amplamente praticado, já era amplamente conhecido. A diferença é que o papel dos cristãos era demonstrar a esse público grego, a esse público latino, que eles estavam o tempo todo enganados, que Asclépio, Hermes, Héracles e tantos outros filhos de Zeus seriam, na verdade, mitos onde são pinceladas algumas características de Jesus, alguns tributos de Jesus, pelos poetas que foram influenciados pelos demônios. Nesse sentido, os mitos, então, criados pelos poetas, tinham a finalidade de pulverizar a figura de Jesus em diferentes mitos, de forma a distanciar da verdadeira crença. Ora, veja como essa narrativa, esse jogo de retórica,
construído por Justino Marte, tem duas finalidades. A primeira é de defender o cristianismo como o único e verdadeiro movimento religioso capaz de falar sobre o verdadeiro Filho de Deus. O ponto 2 é uma narrativa que a gente pode estar chamando bastante intolerante, no sentido de demonizar todas as práticas, todas as experiências religiosas em curso. Então, é um cristianismo que se constrói a partir da ideia da alteridade, a partir da negação do outro. Então, a gente está atento a esses relatos, a essas defesas desse processo de divinização de Jesus, também é estudar como que essas experiências politeístas são transformadas em mitos, são transformadas aqui, a palavra mito, como sinônimo de mentira. E essa narrativa é tão poderosa que ainda hoje, percebam, quando nós falamos em Apolo, Mercúrio, Zeus, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a palavra mito. Mas quando nós falamos em Jesus, pensa-se em religião. Então, o nosso pensamento ocidental nos educou a ver essa constante tensão, essa constante dualidade, onde quando eu falo Jesus, opa, estou falando de religião. Quando eu falo de Thor, quando eu falo de Asclépio, bem, então liga a chave, vou falar agora sobre mito. Sendo que, para esse contexto de século I, século II, século III, nós estamos falando de experiências religiosas e não de um mito no sentido de ser mentira e o outro religião como sinônimo de verdade. Enfim, galera, deixem um like, compartilhem com os amigos e até a próxima!